Seguinte, uma das características desse jogo aqui é que alguns moves têm invencibilidade no primeiro frame de startup. Invencibilidade, vulnerabilidade, invu. Num caso universal são os backdashes. Eles têm um pouco de invencibilidade no startup e podem ser usados para criar um espaço entre você e o oponente se você for derrubado e ele tentar alguma pressão. E command backdash também, que são bem únicos na verdade, como por exemplo da Poison, o Vega também tem, que são os 3 chutes. Eles têm um tempo de invencibilidade maior, eles percorrem uma distância maior, mas eles também têm mais tempo de recovery. E tem os reversals, que são os golpes com invo, os specials com invo, que são os DPs, Dragon Punch, Shoryuken, Tiger Uppercut, Flash Kick e afins. Nem todo DP tem invencibilidade, como o do Dudley, da Ibuki, da Helena, mas a grande maioria, tipo do Ryu, Ken, Akuma, Sagat, Flash Kick do Gaio, tem. Então eu acho que isso é uma barreira enorme para os iniciantes, porque sempre quando eles tentam derrubar e simplesmente partir para uma pressão, eles acabam sendo vitimados pelo Shoryuken, ou eles acabam caindo contra algum jogador de Ken ou Shoto e acabam tomando muito reverso em meio a blockstring e esse tipo de coisa. Nesse vídeo aqui eu vou tentar expandir a mente de vocês, mostrar que o Shoryuken não é algo tão abominável assim e ensinar algumas técnicas para lidar com eles. Então, primeiro de tudo, o caso mais comum que tem é você derrubar o oponente e pressionar ele e ele lá te dar um reverso Shoryuken. Isso é bem comum, na verdade, é uma tática defensiva, bem comum no nosso nível, porque que é um nível mais mediano, porque no nível dos Japoronga, que joga na Evo, o negócio é outra história, porque não acontece muito de você ver alguém sendo derrubado usando reverso, porque é uma tática bem unsafe e se isso for defendido, cara, seu torneio, o dinheiro que você vai ganhar tá em jogo. Então é recomendável tomar muito cuidado, porque um player capacitado, um player que entende do jogo, vai conseguir punir isso de uma maneira bem drástica. Então a primeira situação para lidar com isso que eu vou colocar aqui: simplesmente derruba o cara e defende. Simplesmente espera, ao invés de ir e pular e socar. Entende? Então, antes de tudo, defende. A segunda tática é um pouco mais avançada, que é a que eu gravei aqui para vocês. Antes eu vou mostrar os inputs. Crouch Tech. A gente vai usar Crouch Tech de uma maneira ofensiva. Então, no caso, naquele outro vídeo que eu gravei, eu mostrei o Crouch Tech sendo usado como uma maneira defensiva de parar block strings, de quebrar throws ao mesmo tempo, caso eles fizessem no time errado, e enfim. Aqui, no caso, a gente vai usar como uma tática ofensiva. Eu gravei aqui a seguinte situação. O Ken aqui me derrubou e deu um delay cross tech. Ou seja, ele me derrubou, deu 3 throw abaixado, que são os cross tech, né, que sai o cross LK. E o que isso muda? Seguinte. Aqui ele defendeu meu reverso. Aqui ele defendeu meu normal. E aqui ele quebrou meu throw. Então, para lidar com uma situação assim, você pode simplesmente usar o cross tech de maneira ofensiva e punir o seu oponente, caso saia o DP. Se ele der um delay muito grande e simplesmente apertar um botão, você vai conseguir dar um counter nele. E se ele der um throw, você simplesmente vai voltar para o neutro. Basicamente isso, ninguém vai sair machucado. Então, aqui, o que você vai usar depois disso depende das respostas do oponente. Caso ele comece a dar throw, a apertar botão, você simplesmente vai partir para um meet. Aí que entra os seus mind games. Mas enfim, isso aqui é uma ferramenta forte porque você basicamente está lidando com 3 tipos de ferramenta ofensiva do seu oponente e, entre aspas, pressionando ele ao mesmo tempo. Então o que o cara que está defendendo pode fazer para lidar com isso?
dar um delay no seu reverso. Ele também pode dar um delay no seu botão, ou usar um botão mais lento no caso, se ele tiver certeza que isso daqui está vindo, porque é um bom risco apertar o botão aqui. E é isso que ele pode fazer para lidar com isso. Então, muito cuidado quando vocês forem usar isso, porque não é infalível, né, no caso, mas acaba fazendo o oponente entrar numa posição bem mais arriscada, no caso, porque ele é forçado a apertar alguma coisa e caso ele tenha uma decisão errada, ou caso ele não aperte nada, no caso também, ele pode simplesmente forçar a defender e aceitar o próximo mix-up. Mas caso ele não faça... Caso ele tenha alguma resposta para isso, no caso de machar botão, você pode simplesmente fazer um meet e comer o botão dele, coisas do tipo. Vamos para a próxima situação aqui. Continuando aqui. O próximo passo na verdade bem simples, que é descobrir o que o seu personagem pode fazer especificamente contra um Wake Up reverso. No caso, a dica é você gravar um KD, um knockdown comum que você usa com o seu personagem e tentar ver se ele tem alguma opção para lidar com esses reversos. Então, no caso da Poison aqui, o que eu gravei com ela foi o Reca dela, né? No caso foi isso aqui. Tanto que acaba ali no último hit. E eu vou gravar o Ken para fazer um reverso. Tarde demais. Agora foi. Dá pra reparar quando tem o reverso ali no canto da tela escrito. E você coloca ele para dar o dummy para dar playback e ver se o seu personagem faz alguma coisa, tem alguma tática específica para lidar com esse tipo de coisa. Como isso, por exemplo. E safe jumps também, no caso. Porque se seu personagem tiver um safe jump, é mais uma tática que você tem para lidar com esse tipo de coisa. Ou baitar de alguma forma, dando um empty jump, enfim. Agora, saindo dos reversos de Wake Up e indo para os reversos na Blockstring. Então, um caso muito comum que a gente vê também é você tá lá pressionando tranquilamente. Vou gravar uma Blockstring comum aqui de fim. Não. Deixa eu dar um memory antes. Você tá lá fazendo a sua pressãozinha tranquilamente. E de repente seu oponente vem com um negócio desse pra cima de você. Que é um DP no meio da sua pressão, ignorando totalmente o seu próximo golpe, sua pressão, seu mix-up, que seja. Aqui no caso você pode lidar com isso com modos bem simples, que é você iniciando sua pressão e defendendo. No caso é importante frisar que é bom você começar a sua pressão e segurar abaixo trás para defender, ou trás, caso seja um golpe em pé, e esperar um pouco para defender. Então você vai estar baitando o golpe do oponente. Se ele fizer um DP, você vai simplesmente defender, ou dar um delay muito grande no seu próximo golpe. Não muito grande, dar um delay no seu próximo golpe, porque aí você está, entre aspas, pressionando o seu oponente e esperando um DP também, no caso. Pressão entre aspas, porque basicamente o que você tem aqui o que você fizer aqui pode ser interrompido por um normal, no caso. Acho que eu fiquei muito longe. Tipo isso. Caso saia o DP, você está defendendo. Caso não saia, mas o seu oponente pode marchar no meio desse processo. Caso ele dê um delay muito grande, ele vai tomar counter. E caso não saia nada, você ainda está na sua pressão. Então, por enquanto é isso.
Meu Deus, deu 10 minutos de vídeo. Por enquanto é isso. Eu queria falar também sobre os DPs com FADC, mas não tem motivo, não tem muita... Não tem uma razão específica para falar sobre isso, porque o canal do Bafael tem uns vídeos muito interessantes ensinando como lidar com eles. Então, se você manjar um pouquinho de inglês, veja os vídeos que você vai ter alguma ideia, alguma noção para como lidar com os DP FADC. Espero que isso tenha ajudado vocês. Meu Deus, estou gaguejando demais. Espero que tenha ajudado vocês aí e bom treino.